Você soube um pouquinho mais sobre eleições municipais. Vamos conversar com o Jefferson agora. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Zé. Para falar um pouquinho para você, dando início hoje à Semana Especial, Semana da Criança, né? No próximo domingo, dia 12, a gente comemora o Dia das Crianças. Mas surge aquela dúvida na hora de escolher a escola certa para o seu filho, né? Vamos saber com o Jefferson quais são essas principais dúvidas. Quais são, Jefferson? Primeiro é importante destacar, Gisele, que escola não é algo, é um tipo de serviço que você pode trocar constantemente. Exatamente, né? Então, tem que escolher a certa para permanecer, né? A escolha da escola é muito importante. Então, a primeira coisa a ser respondida é qual que é o anseio que os pais têm para essa escola, qual que é a expectativa que eles têm para essa escola. Então, hoje, tem dois principais grupos de colégios que se diferem, que são os colégios laicos e confessionais. O que é isso? Colégios que difundem ou não valores religiosos, né? Então, uma pesquisa com 15 mil pais de alunos brasileiros de colégios religiosos revelou o seguinte: por que esses pais procuram o colégio religioso? Porque eles acreditam que são mais capazes de difundir valores éticos, morais e cristãos, mesmo que eles não sejam religiosos ou cristãos, não tenham nenhuma igreja. Agora, tem o pai que não quer um colégio religioso, não quer um colégio que difunda valores religiosos. Então, a primeira pergunta a ser respondida é essa. Né? Qual que é o tipo de colégio que eu quero? Laico, religioso, laico ou confessional, que difunda valores religiosos ou não. Depois de ter respondido essa pergunta, quais são as outras dúvidas? Muito importante é qual a importância, como a escola enfatiza a questão da leitura. Então é um problema muito sério hoje no Brasil. Eu li esses dias um artigo que dizia que estão acabando as bibliotecas no Brasil, estão reduzindo. Né? Não tem procura, né? As pessoas não procuram ler um bom livro, infelizmente. Então é muito importante que a escola enfatize isso. Por exemplo, adotando pelo menos um livro não didático, ou que a gente chama de paradidático, por mês, para que o aluno leia, para que desenvolva o hábito da leitura. Outro aspecto importante é a questão quanto tempo os professores passam planejando a aula. Então, eu estava aqui aguardando o início do programa e a gente percebe que tem que ter um planejamento, tudo na vida, né? Com certeza. Planejamento familiar, na empresa. E, Gisele, não é diferente para a sala de aula. Então, o professor, ele precisa estar muito bem preparado, né? Ele precisa ter um tempo. Então, qual que é o tempo que o professor está gastando para elaborar a sua aula? Então, é importante que na hora que o pai, na entrevista, ao conhecer a escola responda essa pergunta, né? Então, ele está atento a esse aspecto também. Outro aspecto importante é não ficar tão impressionado com o nome que se dá à metodologia da escola, porque na prática o importante mesmo é o trabalho do professor, né? Então, inclusive no Colégio Adventista nós temos o seguinte slogan: sucesso junto ao mestre. Sem professor não tem escola, né? Então, a importância, qual que é a capacitação que esse professor está recebendo, a questão da motivação, o preparo, o currículo dele. Então, é muito importante. E junto com isso, Gisele, saber qual a rotatividade que tem dos professores dentro dessa escola. Porque se a rotatividade é muito grande dos professores, é um sinal de alerta. Tem alguma coisa errada. Inclusive, estou chegando aqui em Presidente Prudente esse ano e tenho conhecido as instituições, inclusive públicas, né, não só particulares, mas públicas, de ensino. E o que a gente observa? As melhores escolas são aquelas que os professores estão há mais tempo. Então, algo importante que o pai precisa perguntar, né, e a escola precisa responder, então, para ele estar observando esse aspecto também. E qual o papel dos pais na hora que o filho chega em casa? É acompanhar as tarefas, é ver se realmente os professores estão qualificados, passando as coisas verdadeiras? Com certeza. A escola tem um papel e a família também tem o seu papel, né? Não é só na escola, em alguns momentos, né? Eles se diferem, outros estão próximos. Você falou que, inclusive, a questão de tarefa é uma pergunta importante a se fazer na hora de escolher o colégio. Olha, qual que é o número de tarefas diárias que o meu filho leva para casa? No Brasil, nós temos a questão, né, diferente um pouco na Europa, nos Estados Unidos, nós temos poucas escolas de período integral. Então, o aluno precisa, para ter essa complementação, estudar sozinho pelo menos 1 ou 2 horas. E o número de tarefas que a escola, né, que o professor dá, vai ser importante para isso também. E, é claro, os pais precisam, né, acompanhar. Então, um processo importante que a escola, e é algo que é importante perguntar, como que a escola vai estar informando quando meu filho não faz tarefa, né? Por exemplo, no nosso colégio Adventista, a gente tem um mecanismo
Eles não gostam muito, né? Vai a imagino. cartinha informando para o pai, né, olha, deixou de fazer tarefa desse tipo, porque é importante para a fixação do aprendizado. Né? Certo. É bacana os pais fazerem visitas nas escolas para acompanhar de perto? Com certeza. Não é, o pai não deve ficar muito impressionado com a estrutura física do colégio. Tá? Isso é importante, né, se tem um ginásio coberto, são coisas importantes. Mas observar, por exemplo, a questão da limpeza, a questão do atendimento. Isso, né? Importante. Quanto tempo se demora, às vezes, para o pai ter a resposta de um pedido que ele faz. Às vezes o pai se impressiona com o núcleo de tecnologia educacional, né, que é o antigo laboratório de informática, mas mais importante do que as ferramentas que tem ali, os recursos tecnológicos, é como eles, na prática, como os alunos utilizam isso. Porque às vezes tem escola que, nesse momento, o espaço fica livre para o aluno acessar a internet. Né? Então, mais do que a impressão que causa o laboratório de informática, é como esses recursos estão sendo disponibilizados e como o aluno está usando isso como uma ferramenta acadêmica para ele. Jefferson, como saber se o meu filho está se dando bem nessa escola, se ele realmente está gostando? Como pai vai observar que está bacana ou não está legal? O ambiente escolar é extremamente importante, a questão do tratamento não só por parte dos professores, a integração com os alunos e algumas observações às vezes vão chegar em casa, né? O pai precisa estar atento a isso. Então, para que esse clima seja legal dentro da escola, um ponto é muito importante que é uma preocupação hoje, inclusive, dos educadores. Eu li uma matéria que hoje uma das maiores preocupações de diretores da rede particular e da rede pública é a disciplina. Então, na hora de procurar a escola, perguntar como é tratado as questões disciplinares, né? Às vezes a questão da violência, excesso de conversas, de brincadeiras que às vezes, né, excedem o limite do respeito. Então, e às vezes o aluno vai chegar em casa chateado, né? Então, como a escola trata esses assuntos, na hora que o pai vai visitar, seria legal ele ir na hora do intervalo. Até mesmo para ver as companhias que o filho também tem, né? Já dá para ele observar tudo isso. Então, observar ali no momento do intervalo, tem como o pai ter uma noção de como vai ser ali, como é tratada a questão. Mas o filho não gosta muito que o pai fica atrás, não, né? Não, né? Principalmente quando... Hoje, cada dia menos, né? A adolescência tem chegado aí mais precocemente, né? Então... Mas é para uma precaução, né? Com certeza. No caso de mudança de cidade, a pessoa mudou, não conhece ninguém, não conhece as escolas... Como ela se prevenir? Olha, eu digo lá, no caso do Colégio Adventista, sempre quando eu faço a entrevista com os pais, e eu pergunto, Gisele, como você conheceu o nosso colégio? 90% olha, alguém me falou do colégio. Então, mais do que por uma propaganda, mais do que um folheto, é querer saber de um amigo, de um vizinho, sobre um colégio. Então, se eu estou satisfeito com o colégio, eu vou falar bem, né? Então, quando ele está chegando numa cidade, é importante que ele procure ali com os vizinhos. É claro, né, você vai chegar numa cidade, dependendo do porte da cidade, como é, por exemplo, aqui em Presidente Prudente, tem vários colégios particulares. Mas procurar um vizinho, alguém que possa dar dicas, é importante. No caso da criança não alfabetizada, mudou de cidade, como a mãe e o pai devem se proceder? Bem, aí depende da idade, né? Hoje, inclusive... No município, esse ano está sendo implantado o ensino fundamental de 9 anos, ou seja, a partir dos 6 anos, o que é chamado agora o primeiro ano, é a série da alfabetização, já inicia o ensino fundamental. Então, essa questão da alfabetização é relativa. Pode ser que na escola, na cidade onde ele estava, até os 5 anos de idade ele não frequentou nenhuma escola, não há nenhum inconveniente. Na maioria, por exemplo, no caso do Colégio Adventista, nós tratamos, quando recebemos o aluno, mesmo que ele não tenha frequentado o ensino infantil, vai ser feito um trabalho para que aconteça a alfabetização, agora, no caso, a partir dos 6 anos. Tá aí a Maria de Lourdes, de Birigui, que fez essa pergunta, está respondida, viu, Maria? Jefferson, para a gente encerrar, queria que você colocasse novamente quais são os cuidados na hora dos pais escolherem onde o seu filho vai estudar. Bem, então vamos lá. Primeiro, responder qual é o anseio. Quero uma escola que difunda valores religiosos ou não? Estar atento qual a ênfase que a escola dá à leitura. Outro aspecto, quanto tempo o professor está gastando no planejamento da sua aula?
né? Não se preocupar tanto com a estrutura física, mas se é uma escola limpa, se ela tem um programa de combate a pragas, né? A questão também hoje da rotatividade dos professores, então isso é importante ser respondido também. Quanto tempo está o professor que leciona mais tempo e que está há menos tempo, e a questão da indisciplina. Como que a escola trata das questões disciplinares? Diálogo sempre entre os pais e os filhos. Com certeza, né? Isso não pode, é fundamental entre a escola e a família. Jefferson, muito obrigada pelas informações. Deu início à nossa semana especial aqui em comemoração ao Dia das Crianças, te ajudando a escolher a escola certa para o seu filho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Viu? Eu queria fazer um pedido para você mandar um beijo para os nossos alunos do Colégio Adventista que estão te assistindo. Um beijo para todos os alunos do Colégio Adventista. Ó, grande beijo para vocês. Estudem bastante, viu? Educação é fundamental. Obrigada.